Oi, pessoal. Tem uma imagem lá em Lucas 14 que sempre me pega, sabe? Aquele rei que vai pra guerra, mas antes ele, tipo, para tudo. Ele senta. E ele calcula, né? Tenho 10 mil soldados, o outro rei vem com 20 mil. Será que eu aguento? Essa cena impactante é o começo da nossa conversa hoje, baseada no devocional diário do Ministério Jesus Diário, preparado pelo Fábio Picot. A ideia é a gente explorar juntos o que essa parábola ensina sobre o custo real, a seriedade que é seguir Jesus. Então, vamos lá. Vamos sim. E é legal começar pensando no contexto, né? Jesus está falando para uma multidão ali, gente que o seguia. E essa parábola do rei não é só uma aula de estratégia militar, claro. Parece mais um chamado para a gente se olhar no espelho, sabe? Com honestidade diante de Deus. O discipulado que Jesus propõe ali, ele exige bem mais que só uma empolgação do momento. Pede uma reflexão séria, tipo, calcular o custo mesmo, antes de se entregar de vez. Exatamente. E o material que a gente está usando sugere que essa guerra representa algo bem profundo. Aquele conflito que todo mundo tem com Deus, sabe? Até a hora que a gente decide se render. Então, o primeiro passo para ser discípulo por essa ótica seria admitir: olha, sozinho eu não venço essa batalha contra o Rei dos Reis. É reconhecer a própria limitação, né? E o fascinante nisso é essa honestidade brutal que Jesus parece pedir no cálculo. Parece que ele prefere um seguidor que sabe onde está pisando, mesmo que seja difícil, do que um monte de gente que começa e larga na primeira curva. A sabedoria do rei da parábola está justamente nisso, em sentar-se. Não é medo, é realismo. Um realismo espiritual. Hum. Essa pausa para pensar é fundamental. E a reflexão do devocional nos confronta mesmo. A gente está disposto a abrir mão de tudo por ele? E não é pergunta no ar, porque logo depois, no versículo 33, Jesus manda direto: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É condição mesmo, né? Não é sugestão. Isso me faz pensar como que a gente diferencia essa renúncia radical de só largar tudo sem rumo? Ótima pergunta. A chave, eu acho, tá no para quem a gente renuncia. Não é só deixar as coisas, né? E quem seria o outro rei na parábola? Aquele com o exército mais forte. A leitura que o material traz é que esse rei é o próprio Cristo com toda a sua majestade e poder. Daí vem a urgência da parábola. É preciso buscar a paz agora, enquanto o outro ainda está longe, porque a alternativa, bom, a alternativa é ser confrontado pela justiça dele, que é inevitável. Se a gente conecta os pontos, a rendição agora não é uma derrota, é aceitar uma proposta de paz, de reconciliação que está sendo oferecida. Nossa! Então essa rendição, que à primeira vista pode parecer, sei lá, humilhante, na verdade é a porta para a transformação. Reconhecer que a gente não dá conta e se entregar para esse rei mais forte não traz condenação, mas sim graça. É bem o que Paulo escreve lá em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz vem dessa entrega consciente. Exato. E a aplicação prática que o devocional sugere é bem essa: parar, pensar, decidir com a seriedade que o assunto merece. Não é para ser um caminho levinho, fácil. Seguir Jesus, como ele mesmo fala em outros lugares, tipo Mateus 10, envolve pegar a própria cruz, negar a si mesmo. E aí vem a pergunta, né? O que será que na prática impede essa entrega total? Muitas vezes são nossos apegos, né? Nossos medos, o orgulho de querer ter o controle, ou até a dificuldade de confiar que o que a gente ganha é infinitamente maior do que aquilo que a gente deixa para trás. Fica muito claro esse contraste que o material faz. Tem gente que se aproxima de Jesus por curiosidade, talvez pelos milagres, pela mensagem, mas sem um compromisso de verdade. São os curiosos. E tem aqueles que entendem o preço, calculam o custo e decidem se entregar mesmo, por inteiro. Os rendidos. A mensagem é que Jesus está procurando esses discípulos rendidos, não só admiradores de passagem. É isso. Resumindo a ideia central do devocional, o discipulado autêntico não começa na nossa força, mas nessa rendição consciente. Depois, exige perseverança nessa entrega, né? E o alvo final é a glória com Cristo. Lembra muito o que Paulo fala em Filipenses 3,8, sobre considerar tudo como perda,
como lixo mesmo, comparado com o valor imenso de conhecer a Cristo Jesus. Ele fez as contas e viu que valia a pena demais. Pois é. E diante dessa urgência toda, desse custo do discipulado, fica uma pergunta para a gente pensar, inspirada nessa ideia de que hoje é o tempo de fazer paz com o rei. Considerando essa necessidade de calcular e se entregar, qual será o pequeno passo, talvez de reconhecer a própria insuficiência ou de se render um pouquinho mais à vontade de Deus, que poderia ser dado, ainda hoje? É algo bem pessoal para cada um, né? E, gente, queremos aproveitar para agradecer demais aos membros do nosso canal no WhatsApp do Ministério Jesus Diário. O apoio de vocês é fundamental. E se por acaso alguém que está nos ouvindo ainda não participa e quer receber esses estudos diários, é super simples. É só mandar um oi para o número de WhatsApp que está aqui na descrição, tá bom? Isso aí. E a gente se encontra amanhã, se Deus permitir.